the earth. It was an oncoming thing, a promise. She was not his wife as yet because he had never lived with her. Deus tinha dito a Adão e Eva: multiplicai-vos e enchei a terra. Era algo se aproximando, uma promessa. Ela não era sua esposa até então, porque ele nunca tinha vivido com ela. The bride of Christ is not his wife yet. The wedding supper's to take place. Get it? Notice, all this is rich. A noiva de Cristo ainda não é sua esposa. A ceia das bodas está para acontecer. Entendem? Observe, por favor. Isso é rico. She got in a hurry. And what did she do? She crossed her seed. She mingled it with the serpent seed. And when she did, she brought what did she bring? She brought a child of death. Ela se apressou e o que ela fez? Ela cruzou sua semente. Ela a misturou com a semente da serpente. E quando o fez, ela trouxe o que ela produziu? Ela produziu um filho da morte. A child that she perverted every child after that. And when the church of Jesus Christ was perverted in the time of Rome, after her virgin birth and was given to Christ at Pentecost, what did she do? She crossed herself with Roman dogma. Filho que perverteu cada filho depois disso. E quando a igreja de Jesus Cristo foi pervertida no tempo de Roma, depois de seu nascimento virginal e de ter sido dada a Cristo no Pentecostes, o que ela fez? Ela se cruzou com o dogma romano. And the Protestant church has done the very same thing. She can't wait. E a igreja protestante fez exatamente o mesmo. Ela não consegue esperar. Amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Estamos felizes por estar na casa do Senhor uma vez mais. Amém. Neste humilde lugar que Deus nos reservou, para nos adorarmos. Vamos cantar o corinho 21. Há momentos que as palavras não resolvem. Só o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Amor. E as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos e as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário e ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma
Louvado seja o nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Eterno Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos uma vez mais, ó Pai, pela fé. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai, porque a Tua palavra diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali, Pai. Por isso cremos que o Senhor já faz presença em nosso meio, Pai. Queremos, ó Deus, entoar louvor ao Teu santo nome, Pai. Tu és digno de toda honra e glória e louvor, Pai. Pedimos que o Senhor receba os nossos louvores, Pai, porque queremos fazer da humildade do nosso coração, Senhor. Ó Pai Celestial, também pedimos, Pai, perdão de nossas falhas, de nossos erros, uma vez mais. Pedimos que o Senhor olhe para cada um de nós através da Tua misericórdia. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e pedimos as Tuas bênçãos, também pedimos as Tuas bênçãos para nossos irmãos que nos assistem na internet, Pai. Que eles sejam grandemente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é para a Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 22. Hino de número 22. Vamos cantar o 79. Quem está feliz com Jesus? Amém. Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Longe do Senhor andar em um caminho de horror, por Jesus não perguntava por que Jesus me amou.
Louvado seja nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. O irmão Mateus está orando. Glórias a Deus. Querido e amado Pai Celestial, soberano e poderoso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai Santíssimo, mais uma vez aqui em Sua presença, Pai, e viemos aqui porque nós amamos o Senhor, Pai, Amém. toda a Sua palavra, e amamos, Pai, cantar esses hinos a Ti, Pai. Amém. Pois o Senhor é merecedor de toda a honra, glória e louvor, Pai. Visita cada um dos Seus filhos que estão aqui, Pai, e visita, Pai, aqueles que não puderam estar aqui também. Amém. E como parte deste culto, ó Pai Santíssimo, nós oramos para essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Hino 237. Em Jesus a procurar, a ovelha que a vagar, desgarrou-se no aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, passa sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, com amor. Hoje o pecador escuta
mais, vamos cantar um pouquinho para que o nosso pastor possa dar continuidade. Sublime graça, tão feliz salvação. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por o privilégio de poder estar em tua casa, de louvar esses hinos de Sião, Pai. Recebe nossa adoração, é do nosso coração que nós fazemos, ó Pai. Pai, creio que o Senhor inspirou nós a cantar, a louvar, Senhor, e nos trouxe aqui, Pai, porque o Senhor tem um propósito, que é falar com cada um de nós e ensinar a tua palavra a nós, ó Pai, que ao sair por essas portas, ao término do culto, que saiamos melhor, mais cheios do teu Espírito, renovados, ó Pai, fortalecidos, no nome de Jesus Cristo. Encomendamos nossas vidas a Ti e pedimos, Pai, agora vamos ler Tua palavra. Nós, Pai, com sabedoria podemos, Pai, virar as páginas e lê-las, mas a revelação já foi dada ao mensageiro, ao profeta da era. Ele tem, Pai, nós sabemos a palavra de Deus para este dia. É no nome de Jesus Cristo, nós cremos nisso e por isso viemos aqui para ouvi-la, Pai. Encomendamos nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus também, Pai, oramos a favor daqueles que estão assistindo, Pai, pela internet, que o Senhor visite eles também de igual maneira e que eles possam, Pai, receber uma bênção do Senhor. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos. Nós vamos ler Filipenses, né? Nós estamos dando sequência da mensagem O Desvelar de Deus. Filipenses 2. Nós vamos ler também 2 Coríntios. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, né? Amém. Filipenses 2 diz assim: portanto, se é algum conforto em Cristo, se é alguma consolação de amor, se é alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Amém. Também em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios 3, verso 6.
Graças a Deus. Diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Que Deus nos abençoe, né? Quando nós lemos, ouvimos essa mensagem, o desvelar de Deus, o profeta ele vem mostrando para nós, né? Muitos já não aceitam mais profeta, né? Alguns, principalmente denominação, chegam ao ponto de dizer, né? A lei e os profetas duraram até João, aonde eles então encerram, né? Com os profetas. Mas hoje nós temos um quadro um pouquinho pior, né? Muitos que diziam crer nessa mensagem, hoje não conseguem crer na manifestação do Espírito Santo através do profeta da era. É um profeta dispensacional, é um profeta, é o último, é o sétimo anjo, não tem outro mensageiro além dele. Nem José Branham, que foi falado na mensagem, várias mensagens, o profeta disse que ele seria profeta, ousaria se pôr nesse lugar, porque esse profeta que veio, ele é um refletor de Cristo, ele é além do profeta, né? Que a palavra em inglês, profeta, quer dizer um pregador, quando se fala em profeta, né? Mas nós sabemos que o profeta diz que ele é um vidente, amém? É aquele que tem a palavra de Deus. A coluna de fogo desceu e entrou nele, e ele falou a palavra de Deus para nós, amém? Amém. Manifestou a palavra de Deus. E as pessoas não podem aceitar isso, né? Mas eu creio que o eleito aceita. Amém. O eleito é o único que ele consegue. Nós vamos ver o profeta falando aqui, né?
muitos querem trazer a palavra de Deus, e ele vai chegar a dizer para nós: fique longe da coluna de fogo. Quando a coluna de fogo ela apareceu, né? Eu vejo ela todo dia, graças a Deus, porque é um quadro grande em casa, e eu também vejo na igreja, né? Porque Deus ele permitiu tirar uma foto, né? Com o seu mensageiro ali, e permitiu que as câmeras pegassem, né? Essa foto. Mas a coluna de fogo que descia ali no profeta, ungia ele para trazer a mensagem, ela está, eu creio, em porção em cada coração. Aqueles que realmente recebem o Espírito Santo, a coluna de fogo está ali, uma porçãozinha dela, né? O profeta fala como aquele grande diamante que ele foi lapidado, né? Ele foi tirado ali. Ele diz, e aqueles pedacinhos de diamante que sobraram ali, ele diz, não se joga fora, né? Ele diz, se usa para fazer aquelas vitrolas, né? Ele diz, para tocar o disco ali, se usava pedrinha de diamante. Ele diz, então, cada um de nós recebeu uma porçãozinha dessa coluna de fogo. Amém. Ela se derramou, é Cristo na igreja. Mas essa coluna de fogo mesmo, a palavra de Deus, ela se manifestou a só um. É porque as pessoas não aceitam. É só um mensageiro. E ele tem a palavra de Deus para nosso dia. E isso, desde o princípio, foi o plano de Deus fazer isso, né? A gente pode olhar em Amós 3,7, a gente vê ali que foi dito, né, através do profeta Amós, o Senhor Jeová, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Quando Moisés levou o povo para ouvir a voz de Deus no monte ali, o povo gritou, né? Não fale Deus conosco para que não morramos. Fale Moisés. E o profeta diz, Deus veio e entrou, aquela coluna de fogo desceu e se velou dentro de Moisés, e Moisés trazia a palavra para o povo. E hoje, pela graça de Deus, nós temos um profeta trazendo a palavra para nós. Amém? Porque essa voz foi gravada. E eu, quando ouço essas mensagens, para mim, eu estou ouvindo Deus. Muitas pessoas acham que isso é fanatismo, mas não é. Ouvir essas fitas é ouvir Deus. Amém. Ora, tem gente que prefere ouvir o homem, a interpretação do homem, mas eu prefiro ouvir Deus. Amém. Porque eu creio nisso, que Deus se velou nesse profeta. Deus trouxe essa mensagem para nós e ela é vida. Amém? Amém. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Amém? E nós cremos nisso. Nós cremos nessa mensagem. Nós já vamos ouvir do parágrafo 141 em diante, nós vamos ouvir o desvelar de Deus. Vocês vão ver cada pepita, né, que o profeta vai mandar para nós hoje. Amém. Como aqueles que estão de trás da coluna de fogo seguindo o mensageiro, como são abençoados. Amém. Como são guardados por Deus, como são. É uma bênção, irmão, quando você se ponha no lugar. Amém. Não tenta tomar o lugar de ninguém, fica atrás ali, confiando, né, que se Deus quer que você faça algo, Ele vai colocar você ali para fazer, mas você está ali guardado por Deus, seguindo a coluna de fogo. À medida que ela marcha, ela se levanta, você segue. Amém? Então é maravilhoso isso aí. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir então o mensageiro daí. Now, as we go on, got plenty here to speak of, got about 20 pages, but notes. But I just want to speak on it. See, I'll hurry. Sim, ele é velado, mas até agora não conseguiu. Tenho muito aqui para te falar, mas tenho cerca de 20 páginas, mas isto de anotações, mas eu simplesmente não falarei sobre todas elas. Veja, eu me apressarei. Sim, ele é velado com um nível natural, e posso falar a palavra para as pessoas.
Agora, Deus tem de se revelar como Ele prometeu em carne humana. Vocês entendem isso? Deus tem de se revelar em carne humana, é pôr um véu espiritual sobre ele. Diz, bem, sou isso e sou aquilo, a fim de falar às pessoas. Quando isso que é véu, ou qual é o véu tradicional, rasgado, então isso que eles dizem, olha, os dias de milagre já passaram. Um sujeito disse para mim, outro dia, um pregadorzinho batista lá fora, chegou para mim, irmão Green, e ele disse, irmão Branham, eu já vi uma coisa que eu tenho contra o Senhor. Ele disse, o Senhor está tentando fazer com que as pessoas, isso foi lá no Ramadaí, quando tivemos a reunião lá embaixo, disse, o Senhor está tentando fazer com que as pessoas que vivem em uma era apostólica, para viverem hoje como eram na era apostólica. Disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. Eu disse, cessou? Sim. Eu disse, quem era o porta-voz na era apostólica? Ele disse, os apóstolos do cenáculo. Eu disse, então Paulo estava fora. Eu disse, o porta-voz era Pedro. Ele disse, os Pentecostes, quando viram tudo isso acontecendo, e o Espírito Santo operando, ele disse, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ele ainda está chamando, então a mesma coisa está aqui. Quando cessou a era apostólica, então, a era apostólica cessa quando Deus cessa de chamar. E não disse nada, apenas apanhou seu chapéu e foi embora. É preciso se dar a palavra para fazê-lo. É a palavra. Jesus disse a Satanás, está escrito. Isso mesmo, está escrito. Eu disse, Pedro disse que nunca terminaria, a tantos quantos o Senhor chamasse. Essa bênção era para ele. Agora você diz, ele parou. Quando? Não se entendeu? Eu disse, não, Senhor, nem um pouquinho. Vai em frente. Muito bem, está vendo? Pedro disse que era para cada um que Deus chamasse que receberia a mesma bênção apostólica. Essa é a palavra do Senhor, está vendo? Agora, o véu natural. Deus a palavra velada em carne humana. Porque por isso, Deus estava velado em Moisés. Deus estava em Moisés, velado, e a presença de Deus estava nele. Ele estava tão perfeito com aquela palavra assim nele, até que ele teve de velar a sua face. E foi o profeta indicado que expôs a palavra e nos disse, não parar, parar e não parar. Está vendo? Para dar a sua palavra àquela geração, ele demonstra em um ser humano. A palavra teria chegado até mesmo os que foram chamados para sair. Está vendo? Até mesmo as pessoas que estavam lá fora, elas não podiam suportar ver aquilo. Em Êxodo, nós encontramos isso. Elas disseram, fale Moisés, não Deus. Está vendo por que a coluna de fogo não aparece tanto? Está vendo? Deus disse, eu farei isso. Eu levantarei um profeta para ele. Amém. Levantarei um para ele. E ele veio bem exatamente. Eu levantarei e ele terá a palavra. Ele disse, eles desejam ver o que a palavra é. Disse, agora Moisés, eu apareci aqui naquela safra verde lá. Disse, eu vou descer por fogo naquela montanha. Disse, eles verão que tu disseste a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma forma ardente, eu aparecerei aqui e provarei o fogo. Eu vindicarei o teu ministério. É isso que ele disse a Moisés aqui. Tantas palavras. Note, ele disse, agora eu vou te glorificar diante das pessoas. Disse, agora tu disseste a eles que eu te encontrei ali fora, em uma sarça dele. Agora, vou descer o mesmo fogo e vou deixar que as pessoas vejam que nunca me disse acerca dele. Você pode prová-lo cientificamente, até mesmo se desejar. Eu vou descer e fazê-lo saber. Quando ele começou a provejar, quando Jeová começou a provejar, as pessoas disseram, não deixe Jeová falar, nós morreremos. Veja, ele tinha de ser velado. Então Deus velou-se em Moisés, e deu a Moisés a palavra. E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor, num véu sobre a sua face. Entendeu? Jeová velado na forma de um profeta, porque isso seria absolutamente... Deus disse que ele não falaria mais com eles assim. Ele somente falaria com eles por meio de um profeta. Era dessa única maneira que ele sempre falaria dali por diante.
Essa é a única maneira que ele sempre tem falado. Isso mesmo. Nunca de alguma outra maneira. Finalmente, só que em que Moisés tinha a palavra. Agora, ali não era um grupo de besteira. Ali não eram simplesmente os fariseus, os saduceus, nem era uma certa seita, um grupinho. Era Moisés. Ele pegou um só homem. Ele não pode pegar duas ou três gente diferentes. Ele toma um só homem. Moisés tinha a palavra. E Moisés somente. Josué nem mesmo a tinha. Ninguém mais a tinha. Amém. Josué era um general. Josué era um comandante do exército. Josué era um crente, um cristão. Mas Moisés era um profeta. A palavra não pode vir a Josué. Ela tem que vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora. Só que a palavra realmente nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Não, Senhor. Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Está vendo? Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Veja, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro daquele véu. Personificadores, está vendo? Ele era homem, sacerdote, nem fosse, nem piedoso. Quão homem, quanta honra tivesse, ou quanto fosse, ele advertiu que Moisés venha sozinho. Se algum homem, mesmo um animal, tocar isso, deve ser morto aí mesmo. Nunca vão para a frente desse véu. Esse véu pertence a uma só pessoa. Essa mensagem é uma só. No templo, um só homem entrava ali uma vez por ano, ungido e preparado para entrar, não para apresentar a palavra, mas para oferecer sangue. Para ser eles entraram ali dentro diante dela, somente um. Qualquer outro homem morria. Está vendo? Eles espiritualmente morrem agora. Este é o véu espiritual. Está vendo? Aquele era o véu natural. Este é o véu espiritual. Eles continuam a entrar bem atrás, pode ser usado. Eu sei disso, mas veja, vai em frente, está tudo bem. Isso tão somente fala, lembra-se, a última praga no Egito foi morte, antes do êxodo. A última praga na terra é morte espiritual, antes do êxodo. Então eles serão desvelados e voltarão ao pó, os frutos caminharão sobre as cinzas deles. A última coisa é morte espiritual, rejeitar a palavra. Agora note, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu do fogo. Moisés havia de ser velado, ele tinha de estar velado. Moisés entrou como Moisés, entrou nessa coluna de fogo. Quando ele tornou a sair, ele estava velado, pois ele entrou ali, fora das tradições dele, as tradições do ancião. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo. Amém. Ele apareceu velado. A palavra de Deus veio o homem velado. Aqui veio ele saindo forte coisa. Eu posso ver isso. Advertiu que ninguém vai tentar isso. Ninguém pode personificar isso. É melhor que você não o faça. Né? Mesmo o sacerdote ou o homem santo, se fosse cardeal, bispo, qualquer coisa mais, tentando entrar naquele véu, morria. Deus nos advertiu, nós não aceitaremos personificações. A palavra é revelada a um só. Sempre tem sido. Quem profeta veio com a palavra do Senhor em cada era, em cada tempo, por através da Escritura. A palavra vem a um só. Em cada era o mesmo, até mesmo das eras da igreja, desde justamente a primeira até a última. Outros têm os seus lugares, isso mesmo, mas fique longe daquela coluna de fogo. Né? Eles não aprendemos aqui. Veja, todo mundo querendo ser um Moisés e todo mundo. Vocês lembram o que Natan e aqueles disseram lá fora? Eles disseram, agora Moisés, espere aqui só um minuto. Você toma muito sobre si, veja. Agora há outro homem aqui que
Deus tem chamado. Isso é verdade. Eles, cada um, estavam seguindo bem enquanto iam juntos. Mas quando um tentou se aproximar e tomar a posição de Deus que era Moisés, o qual estava predestinado e ordenado para aquele serviço, tentou tomá-lo, fogo desceu e abriu a terra e o engoliu bem para dentro dela. Você está vendo? Está vendo? Tenha cuidado. Você está vendo? Simplesmente seja um bom cristão, filho de Deus, crendo na palavra. Está vendo? E que longe daquela coluna que eles são. Deus havia primeiro aparecido a Moisés em uma taça ardente. Deus estava velado na coluna de fogo. Agora ouça com muita atenção agora, por um minuto. Deus primeiro veio a Moisés e ele estava velado. Deus estava em uma coluna de fogo, escondida atrás de uma taça, veja, como detrás das peles, veja, atrás, perto do propiciatório, no altar, né? Ele estava velado. Ele sempre está velado. É quando ele veio a Moisés, ele estava em uma coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Mas aqui, diante das pessoas, Deus o debilitou por meio da mesma coluna de fogo. Moisés disse: agora observem, vocês estão compreendendo? Vocês estão deixando as coisas muito devagar e muito além? Vocês podem ter ouvidos, ouça. Quando Deus apareceu a Moisés, foi uma coluna de fogo, quando ele o chamou para o seu ministério. E Moisés veio e falou às pessoas a esse respeito. Elas não podiam crer que Deus fizesse milagres e coisas tais. Mas dessa vez, ele visivelmente, cientificamente apareceu e comunicou o seu ministério de Moisés, o mesmo Deus que falava com ele. Porque ele apareceu na forma da coluna de fogo e pôs fogo na montanha. E ela veio a Moisés em uma sarça, falou com ele. Certo? A primeira aparição de Deus a Moisés, na sarça dele, deu perante as pessoas, Deus velava-se novamente e limitava Moisés por meio do véu, ao velar-se com o mesmo fogo, a mesma coluna de fogo que desceram. Desde então, desde aqueles, para que eles pudessem também ouvir a palavra de Deus. Vocês entendem? Apenas a palavra, eles ouviram a sua voz. Mas Moisés era para eles a palavra viva. Moisés, veja, Deus tinha assim provado essa palavra por meio de Moisés. Veja, Moisés disse, Deus disse a Moisés: desce e vai-se, eu serei contigo. Ele tem, nem coisa alguma vai permanecer diante de ti. Eu sou o que sou. Moisés desceu e disse: vocês podem não crer nisso, talvez, mas Deus apareceu para mim na coluna de fogo e ele me disse essas coisas. Ora, nós temos toda sorte de coisas iguais acontecendo. Faraó disse: ora, o pastor Faraó disse: bem, você tem um truque barato de mágico. Olha, eu tenho mágicos aqui que podem transformar uma serpente em uma vara em uma serpente. Venham aqui, mágicos. E eles compareceram ali e fizeram a mesma coisa. Moisés sabia, nem nada o incomodava. O tanto de personificadores que eles tinham não fazia nem um pouquinho de diferença. Moisés simplesmente permaneceu quieto. Antes de mais nada, elas rastejavam por ali um pouco e imediatamente a serpente de Moisés simplesmente engoliu as demais. Está vendo? Porque, como aqueles apóstolos, eles não podiam explicar isso. Moisés não sabia como Deus ia fazer, mas ele ia fazê-lo. Lembre-se, ele disse que Jambres e Janes voltariam nos últimos dias, ou seja, personificações, e enganariam até os escolhidos, se possível. Mateus 24, 24, está vendo? Tem exatamente as mesmas coisas, fazer a mesma classe de milagres e tudo mais. Observe essa palavra. Observe essa palavra. O homem diz que ele faz um milagre e ainda deseja crer que é precioso. Ele quer todas essas classes. Você ser parte dessa classe. Nós sabemos que isso está errado. Veja, não há tal coisa. Está vendo? A palavra, toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele diz uma só palavra. Bem aqui disse, não tires nem acrescentes uma só palavra. Tem de ser essa mesma palavra. Está vendo? Note, as pessoas viram algo que havia acontecido.
Moisés havia sido velado como ele era um profeta, e Deus havia dedicado a sua palavra agora, que nasceu ali, e ele viu sinais e maravilhas. E então, depois disso, as pessoas separaram-se. Uma igreja, veja, igreja significa chamado fora, né? Depois que eles foram chamados para fora do mundo e se tornaram um povo, veja, então Deus deixou que ele próprio fosse conhecido que ele era aquela coluna de fogo. Ele provou a mensagem de Moisés, né? Ele era a coluna de fogo. Eles poderiam ter tirado a foto dela, eles tivessem tido máquinas fotográficas, porque estava tudo pegando fogo. Mas eles provaram que Deus provando que a mensagem estava correta. A mensagem estava à mão, tudo estava. Eles iam se exodar então. Zelou seu profeta para esse povo do Êxodo. As pessoas pensam, viram que algo aconteceu. Ele estava agora diferente dos demais israelitas. Ele estava diferente. Sua mensagem estava diferente. Ele estava diferente do sacerdote. Ele estava diferente de qualquer coisa. Veja, ele estava uma pessoa diferente. As pessoas viram que algo aconteceu. Deus tinha fidelado esse profeta para falar as suas palavras para ele. Era isso que ele tinha feito. Moisés era aquela palavra viva para as pessoas, velada pela coluna de fogo, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde e se traz de pele de Jesus. Né? A palavra tinha de vir de Moisés primeiro. Né? Moisés tinha a palavra. Elas eram escritas por Deus. Ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha que interpretá-las primeiro. Essa é a razão de ele ter velado a sua face, porque vocês veem isso? Eis aqui ela. Poderíamos apanhá-la, carregá-la e tudo mais aí. Porém, ela tem de ser revelada. Para revelar, Moisés tinha de se tornar Deus para as pessoas. Você diz, isso é tolice. Ora, ele disse, até mesmo disse a Moisés, pelo próprio, tu serás Deus, e Arão será teu profeta. Está vendo? Então, ali veio ele, veja, ele teve de revelar-se porque Deus está sempre por detrás de um véu. Oh, que coisa! Você vê isso? Deus está escondido do público. E que Pai, graças por o fiel ficar-se aos sábios e impedidos e a revelar-se aos pequeninos. Aqui vocês vejam, Deus escondido atrás do véu. Moisés velou sua face. Moisés era a palavra viva, velada então. As pessoas viram aquela coluna de fogo e disseram, agora, estamos satisfeitos. Está vendo? Fale Moisés. Está vendo? Não fale Deus para que não morramos. Moisés entrou bem naquela coluna de fogo. Está vendo? Ele disse agora, eu não falarei mais assim também. Eu darei a eles um profeta. É assim mesmo que ele sempre fez. Está vendo? Disse, agora deixa-o subir. Porém, esse profeta tem de ter essa palavra. Se ele se revelado com uma tradição, Deus nunca o enviou. Se ele se revelado com uma palavra, Deus a vindicará. Deus interpreta a sua própria palavra. Moisés a palavra, Deus a interpretava. Amém. Moisés dizia, o Senhor assim disse. O Senhor fazia exatamente o que ele dizia. Isso tornava-se correto. Agora ele disse, agora Moisés, tu entende. As pessoas entendem agora. Eu te tenho mostrado, eu te tenho vindicado. Deus tinha revelado nesse profeta para falar a sua palavra ao povo. Moisés era o Deus vivo para ele. A palavra viva de Deus manifestada. Essa é a razão da face dele estar velada. E você sabe que a mesma coisa no cristão genuíno é velado hoje a incrédulo. As mulheres com cabelos compridos e coisas eles dizem, olhem para aquele modelo antigo. As mulheres enrolam o cabelo delas para cima na parte de trás e dizem, tem um pneu furado, espete ali em cima. Veja, isso está completamente velado. Eles estão cegos. Ora, dizem, eu tenho um PhD, não importa o que você tenha, você ainda é ignorante da palavra. Corretíssimo. Isso é simplesmente algo de menor importância.
Homens missões pequenas primeiro. Em que medida as pessoas que dizem que estão velados à presença de Deus e pregam alguma tradição da igreja? Ó, misericórdia de Deus! Aquele que acrescentar ou tirar e tudo mais, por injetar os seus próprios assuntos, os seus próprios pensamentos, e não a palavra de Deus, veja. Que tipo de véu? Esse tem um véu eclesiástico. Deus tem rasgado esse véu bem abertamente. Eles disseram, não há tal coisa como profeta. Não há tal coisa nesses últimos dias como apóstolos e profetas. Não há tal coisa como cura divina. Não há mais tal coisa como vidente. Não há tal coisa como o arco 16 sendo cumprido. A era apostólica terminou. Eles velaram isso das pessoas. Porém, Deus saiu com o Antigo Espírito Santo de fogo e rasgou essa coisa de alta baixo. Deus tem rasgado o véu. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus velada por detrás da carne humana. A coluna de fogo estava em Moisés, naturalmente, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde por detrás de pele. Veja você. Agora, isso, a palavra foi gerada. Ela foi então escrita, ela foi então colocada por detrás e ainda está velada, pois Deus sempre esteve nessa palavra. Amém. Ele é a palavra. Ele estava nessa palavra. Essa é a razão porque essa palavra ele tem velada. Ó irmãos, irmãs, vocês estão captando isso? Olhem, vocês não veem? Ela foi revelada por através dessas velas, de acordo com o que Deus disse. E ela será aberta nos últimos dias. Os sete selos seriam rompidos e a coisa inteira apareceria diante das pessoas. Aquilo que ocorreu desde o início. A hora da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus Pai seriam conhecidos nessa última hora. Como que Cristo é colocado para fora nessa igreja, o Filho de Deus. Como ele é revelado como Filho do Homem novamente. Como que a igreja há de ser colocada em ordem, e tudo para o último dia. Nenhum credo, nenhuma denominação. Apenas absolutamente a palavra, vivendo no Espírito. Tomarei um e deixarei um. Tomarei este e deixarei aquele. Está vendo? Não há compromissos, denominações, ligações, nem nada. É o coração com Deus e Ele somente. Está vendo? Note, velado em uma carne humana. Moisés, com essa palavra, falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás da pele de texugo. Assim é Cristo nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana, em carne. Isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava velado por pele de texugo. Ele estava velado. E dessa vez ele estava velado em um homem. Agora note, mesmo ontem, hoje e eternamente, prometeu a sua palavra para essa era. Ele ainda é Cristo, a palavra prometida para esta era, velado em carne humana. A palavra é Deus. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa ungido. Veja, o ungido. Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era o ungido. Elias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. Porém, quando Jesus veio, ele veio como redentor do mundo. E isso era tanto Moisés, como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra, e toda a divindade corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do tempo ser rasgado, e o potencial pode aparecer perfeitamente. Ele era o ungido. Note agora, o véu em carne humana, a palavra prometida para essa era também tem que ser velada. Note, membros da igreja, amantes do pecado, os pecadores, não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão deles não o terem podido ver. Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual cartão de companheirismo ele tem? A que igreja ele pertence? Eu quero falar sobre isso hoje à noite. A qual igreja ele pertence? E então, veja, agora, a qual igreja ele pertence? A qual grupo? Que
escola ele teve, onde ele recebeu a sua instrução? Bom, esse homem nasceu de acordo com a tradição, ou de acordo com a lenda dele, a redondeza. Esse homem nasceu fora do santo matrimônio. Ora, ele, não tem dúvida, ele é do diabo. Veja, ele é do diabo. Ele nasceu fora do santo matrimônio. E José simplesmente casou-se com ela para impedir que ela fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. E esse homem, em vez de entrar e diz a nós, sacerdotes, do que fazer, ele estava Deus ali de pé, revelando essa palavra, falando: Deus meu, por que me desamparaste? Os mesmos cânticos que eles estavam entoando no tempo que Davi fizera para eles anos atrás, pertinentes a Cristo. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, traspassaram-me as mãos e os pés. E eles estavam eles ali cantando isso, e o mesmo homem morrendo na cruz. Quando eles terminaram, quando ele morreu, o Deus do céu desceu, o ministério do Monte Sinai, com todo o santo, ele queimou aquele véu no centro, alto a baixo, rasgou. E o que eles podiam fazer? Olhar ali mesmo para fora da janela do templo de Calvário, e ali estava Deus, bem à vista, o sacrifício. Mas eles ainda não veem isso hoje. Eu sempre um dia tenho rasgado as transmissões e trazido a palavra para essa era bem à vista, e eles ainda não a conhecem. Eles simplesmente não a conhecem. É tão simples. Veja, é simplesmente tão simples. Está tão longe das coisas do mundo. Eu preguei outro dia, numa certa reunião, relativa a ser um louco. Um dia desses eu quero falar sobre isso. Ser um louco. Somos todos loucos por alguém. Então eu serei um por Cristo. Paulo disse que ele foi contado como um neto. Certamente, você tem de ser. Veja, necessita-se de um louco para manter as coisas unidas. Você está vendo? Isso mesmo. Então, note, o céu, a casa humana. Não, agora, as pessoas amantes do pecado não puderam ver isso. Aquelas pessoas tradicionalmente religiosas, elas não puderam ver isso, porque ele era um homem. Aquela carne humana respondia a Deus. Agora, se ele tivesse uma grande coluna de fogo, que descesse, veja, uma grande coluna de fogo que descesse, nada vez aquilo que ele era, e ele era essa grande coluna de fogo, eles poderiam ter sido isso. Se Jeová tivesse andado por ali. Mas veja o que ele quer, de modo que ele pudesse passar por cima de todas aquelas pessoas sábias, ele simplesmente revelou-se como ele prometera a Moisés. Veja, falarei com eles através de um profeta. Ele era o filho do homem, um profeta. É o que eles reconheceram isso. Cerca de 1/100% dos crentes no mundo, eles creram nisso. Os demais não creram. Porém, ele era, mesmo assim. Porém, ali estava o Deus forte, pondo-se em plena gesta, o propiciatório. Ele morreu enquanto seus próprios filhos vivendo, seus próprios filhos vivendo. Nós não o aceitaremos. Ora com ele, suspiram nele. Um ano passado, quando Davi estava deixando o templo, foi rejeitado. Desceu pela rua e um velho netinho todo aleijado, tanto que realmente não gostou dele. Ele o chamou de velho hipócrita, logo assim cuspiu-lhe bem no rosto dele. E aquele guarda, toda a espada, disse: deixarei eu que a cabeça desse cão permaneça nele e que cuspa no meu rei. Davi disse: deixa-o em paz. Deus disse isso a ele. E Davi provavelmente não sabia o que ele dissera. E o monte, olhando para trás, chorando, 800 anos ali, o filho de Davi subia no mesmo monte, olhando, chorando por Jerusalém, um rei rejeitado. Eles tiram o seu rosto. Você não vê? É a mesma coisa. Vê aquela palavra continuando a vir adiante, continuando a seguir adiante até hoje. Sempre rejeitada pela maioria. Veja, escrita na minoria. Agora, veja, eles não puderam ver nela. Aqueles gregos, eles não puderam ver. Eles estavam em seu tempo humano. Ora, eles disseram: o nome desse homem é Jesus, ele vem de Nazaré. Agora, ele somente tinha um nome lá naquele dia, como João James, eles diriam. João de Jeffersonville,
James de Albany, ou algo assim, veja você. He said, this Ele is disse, Jesus from este Nazareth. é Jesus de Nazaré. Digo que sua mãe engravidou de um soldado. Vê? Então, é exatamente isso que eles criam, seguro. Eles que eles diziam agora, este é Jesus de Nazaré. Você vê? Quem é ele? Veja, eles não podiam entender isso. Porém, olha, essa palavra para aqueles dias, quando eles chegavam e diziam, examinai as escrituras, vão cuidar e ser delas a vida eterna. E elas testificam quem eu sou. If you can't believe me, you forget me as Não a porque ele vinha que foi, como um véu, crede na palavra que está surgindo. Hoje é uma testemunha. Eu falo e o Pai fala por mim. Amém. Isso mesmo. Eu falo da palavra do dia e o Pai confirma. Agora, é isso um testemunho para você? É, veja, assim é como deve ser cumprido. Nossa, em 2 Coríntios agora, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o velho tempo obrigava Deus a tirar do velho a pele do judeu. Quando o velho véu foi rasgado, ainda os judeus chegados a quem ele era e a quem ele ainda é. E então o Pentecostes revelou que o Deus vivo e verdadeiro é. Quando aquele véu transportava os dois com Deus no alto, por que aquele véu fez isso? Por que ele fez? Porque veio a mensagem assim hoje para fazer o que ela tem feito? Porque ela veio? Por quê? Havia alguém que ia decorar o dia aqui no passado muito tempo, e que igreja bateu comigo sobre a era da igreja, que Deus estava em sua santa igreja, e coisas assim. E eu descobri que era uma mulher pregadora, e eu simplesmente deixei isso no esquecimento. Veja, se tivesse sido um homem, isso ia estar bem, iria ser diferente. Porém, o que adianta ir me afundar lá em um outro terreno, quando eu tenho que deixar uma reunião aqui para fazê-lo? Você vê? Então eu simplesmente os deixei para o cego, eles todos caem no buraco. Então agora nessa era, quando o velho véu tradicional da denominacional tem se rasgado na palavra de Deus, então ela pode ser manifesta. Você tem o que eu quero dizer? A tradição diz, todas essas coisas já passaram. Desde que ela filtre um pouquinho. As coisas já passaram. Porém, nesse último dia, esse véu tradicional tem se rasgado. E aqui se acha que muda de fogo. Vê? Aqui está ele, manifestando a palavra para esse dia. O véu está rasgado. Agora, o mundo, ainda eles não veem isso. Não tem jeito. Eles não veem isso. Eles não veem isso. Isso não foi enviado para eles. Lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado para Sodoma. 2 mensageiros foram. Isso mesmo. Porém, isso, o próprio Deus em carne humana foi revelado para Abraão, o eleito. E o mistério que ele fez para revelar-se. E agora Abraão sabia, quando ele soube que estava no pensamento, ele estava atrás dele, ele disse, chamou-o de Elohim, meu servo. Note agora. Então, isso pode ser manifesto. Palavras que como um véu sobre si todos esses anos para as pessoas. Isso não pode ser feito. Você se lembra do sermão que eu preguei amanhã, quando eu me fui daqui a primeira vez, sobre Golias e Davi? Eu disse, olhe para os desafiadores de fora, dizendo que os dias de milagres já passaram. Observem essas cintas à medida que elas são transmitidas. Observem cada uma, como isso tem vindo cada vez mais claro. Se você tem ouvidos para ouvir, vejam. Olhos para ver. Que? Ele disse, aí se acha aquele grande mundo eclesiástico aí fora, que está nessa era científica. Isso não pode ser feito. Porém, eu disse, Deus, naquela luz, antes que ela uma vez fosse fotografada, a não ser uma vez, nunca foi fotografada então. Ela esteve ali embaixo no rio. Eles nunca tiraram a fotografia dela. Está vendo? Eu disse, ele me disse que isso seria feito. Ele faria um chamado e isso aprenderia as nações. E até mesmo para o Dr. David, que disse, você com inscrição de primeiro grau que passou para a 7ª série, estará orando por reis e monarcas e começará um reavivamento que abrangerá as nações? Eu disse, é isso que ele disse.
Isso tem sido feito, está vendo? Veja, isso tem sido feito. Essa é que é a coisa. Ele não necessita de nenhuma interpretação. Ele é que feito. Veja, ele já tem feito. Isso interpreta a si mesmo. Veja, chamando os seus eleitos. Veja, de todos os modos de vida. Agora, isso foi manifesto. Eu disse que nasceu eu encontrava de fora um pequenino sujeito magricela com suas costas inteiras arqueadas, uma funda em sua mão. E ora, Saul olhou para ele, o cabeça da associação ministerial, e disse: ora, você nem mesmo está treinado. Ele disse: vejamos se eu posso lhe dar um PHD ou um tanto. Desceu essa armadura nele e ele descobriu que ela não servia de um homem de Deus. Disse: tire a coisa de mim. Disse: eu não sei nada sobre isso. Disse: deixe-me da maneira que eu sei, com aquilo que eu lutei com o leão, com aquilo que eu lutei com o urso. Ele era como que um homem do mato. Ele disse: deixe-me ir dessa maneira. E esse velho Golias disse: você me envia um cão para lutar comigo? Disse: eu apanharei você na ponta da minha lança, e pendurarei o seu cadáver ali em cima, e deixarei que os pássaros o comam. Davi disse: você vem ao meu encontro como um filisteu, e uma armadura e uma lança, e eu irei ao seu encontro, no nome do Senhor Deus de Israel. Observe o profeta, Davi disse: hoje eu cortarei a sua cabeça no seu ombro. Amém. Oh, que coisa! Ele conhecia aquilo que ele tinha, em quem ele tinha crido, estava completamente persuadido de que ele era capaz de manter aquilo que ele lhe encomendara. Né? Então, isso de qualquer maneira aconteceu. A velha frase, os dias de milagres já passaram, os muros já estão derrubados. Jeová ainda se acha em plena vista manifestando a sua palavra, o desvelado. Isso mesmo. Note, a igreja gentílica também se tem cegado no véu, depois que ele se tem rasgado e mostrado o véu eclesiástico. Como? Por velar a palavra do ser humano novamente. É exatamente isso que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo assim, Israel teria sido nela. Mas sendo... não podia ser um anjo, tinha de ser um homem. Amém. Deus não pode quebrar a sua palavra. Nos últimos dias tem de ser a mesma coisa novamente. Está vendo? Você citou a Israel, aquele homem, tu és um homem fazendo a si mesmo Deus. É por isso que eles o mataram. E hoje, por causa da mensagem vinda através do homem e não de anjos, está vendo? Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que ele não mudou. Está vendo? Aqui, prometido. Os vizinhos estão simplesmente tão cegados hoje quanto Israel esteve. Por causa do quê? Do véu. Deus velado em um ser humano. Chegou a Israel. Aqui, quem sempre cegado a um, isso cegará. A outro, isso revelará a verdade. Isso fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Olha, Jesus se levantou e disse: bem, seu nome é Simão, e o nome de seu pai era Jó. Disse: Senhor Deus. Filipe, ele disse: quando tu soubeste, ele disse: eis aqui um israelita em quem não há dono. E ele disse: Rabi, quando tu me conheceste? Ele disse: antes que Filipe me chamasse, te vi eu estando por debaixo da árvore. Ele disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Bem, eles que se achavam aqueles ali que disseram: ele é Beelzebul. O que isso fez? Abriu os olhos de um, cegou o outro. O seu sacerdote disseram: ora, esse fulano é Beelzebul. A mulherzinha disse: eu sei que o Messias vem, o qual se chama o ungido. O ungido virá. Nós não temos sido profeta. Tu deves ser um profeta. Porém, o ungido virá. Nós o estamos esperando. Estes são os últimos dias para os gentios, ou para os judeus. Disse: este é o último dia. Veja, tanto os samaritanos quanto os judeus estavam esperando o Messias.
Esse é o tempo dele aparecer. Nós sabemos que quando ele vier, ele fará essas coisas. Ele nos dirá essas coisas. Ele disse, eu o sou. Os olhos dela foram abertos. Os sacerdotes foram cegados. É isso que o Evangelho sempre faz. Ele abre os olhos de uns, revela a verdade de alguns, enquanto ele cega os outros. Tem um duplo significado. Alguns podem tomar esse filho e olhar diretamente para dentro disso e ficarem certos. Outros podem tomar isso e sair com isso. Essa é a diferença. Assim como foi feito em cada era, a deidade velada em carne humana. Só que ele velava. Os profetas eram a deidade velada. Eles eram a palavra de Deus. Você está certo? Velada em carne humana. Desse modo, eles também não usaram o nosso Moisés. Veja, Jesus, note que velado nas velhas peles de tudo no velho tempo, estava a palavra. Estava a palavra manifestada em tábuas de pedra. Agora vou tentar rasgar dentro de aproximadamente 20 minutos agora, se eu puder terminar às 11h30. Notem, se vocês notarem, eu tirei algumas páginas aqui, vocês vejam. Para evitar de deixar assim, eu evitaria de cortar, deixá-la longa demais. Eu sei que vocês estão com calor, cansados. Detrás do velho templo, do véu, o que estava bem ali atrás? O que era Jeová? O que estava escondido ali atrás? O que o véu estava escondendo? Oh, aleluia! O que o véu estava escondendo? Estava escondendo a palavra. O véu, velho de texugo, estava escondido, escondendo a palavra dos seus olhos naturais. Ali atrás também estavam os pães da proposição. Ali detrás também estava a glória de Shekinah. Porém, ela estava toda escondida dele. Ela estava toda escondida. Toda a glória de Deus estava bem detrás daquela velha pele de texugo. Isso mesmo, toda escondida do olho natural. Ela está hoje também. Ela é chamada de um banco de santos oradores. Parece. Mas eles não sabem o que está escondido ali atrás. Isso é o que eles não sabem. Está vendo? Então, quando Deus, com misericórdia, rasgou o véu para eles estavam tão envolvidos em suas tradições que isso ainda estava escondido deles. Até mesmo ao dia de hoje. Mesmo agora. A glória, o poder do Espírito Santo, a glória de Shekinah que vem sobre o crente. Agora, eu quero dizer o verdadeiro crente. Que faz com que as obras de Deus e a fé entrem nele para ser a palavra de Deus. Isso está todo escondido naqueles olhos. Eles dizem, essas coisas já passaram. Veja você, eles ainda estão vivendo detrás do véu. Eles não estão mais detrás daquele véu. Deus tem se apresentado bem à vista de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilha, né, irmão? É gostoso ouvir a palavra de Deus, né? O profeta diz ali, se tivesse vindo uma coluna de fogo, né, Jesus tivesse vindo, descido na coluna, ou um anjo descendo, o povo aceitaria, né? Mas ele veio conforme a palavra. Estava escrito, né? Moisés, quando falou, Deus falou com Moisés, disse, não me manifestarei mais dessa maneira ao povo, mas levantarei profeta. E Jesus veio como filho do homem, e as pessoas não aceitaram, não observaram a palavra, e hoje é a mesma coisa, né? Diz a manifestação do filho do homem, é Jesus de novo, a mesma coluna de fogo, mas vem através do quê? Profeta. Não pode mudar. Ele é Deus, Malaquias diz, eu sou Deus e não muda. Deus não muda, ele vem através do profeta. Não é agora eu pego a Bíblia e me atravesso e vou interpretar a Bíblia se Deus tem um profeta para isso. Nós devemos estar atrás da coluna de fogo, seguindo ela clareia,
o caminho para nós andar, e nós vamos seguindo esse mundo escuro. Mas é uma pena, né? Mas os pequeninos seriam revelado isso, né? Não aos outros. Escondeu dos olhos dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Eles então ficariam ao lado da palavra. Vamos inclinar o rosto, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus. Nós temos muito mais a agradecer do que pedir, porque Deus, Ele foi tão bom para nós, tão maravilhoso, que nós estamos vendo a palavra de Deus manifestada nesse dia. Muitos desejariam talvez até ver, mas não conseguem, porque está pensando em coisas grandes, em grandes coisas, mas nós estamos atrás da palavra de Deus, aonde se manifestou nesse dia através do profeta da era, William Marion Branham. É um mensageiro de Deus, o 7º anjo para essa última era, e trouxe a palavra de Deus para nós. Louvado seja Deus. O irmão Osvaldo vai nos despedir em oração. E se você tem um pedido, fique com a mão levantada. Deus conhece o que vai por trás de cada coração. Vamos orar com o irmão. Amado e precioso Deus, Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, por ter descido até nós através do Teu profeta, Pai, e falado através daquela boca, Senhor meu Deus. amém. Homem que o Senhor escolheu para trazer a palavra para nós. Graças a Deus. Obrigado, Pai. O Senhor não nos deixou sozinhos, Pai. Amém. O Senhor veio até nós e abriu, Senhor meu Deus, os selos e tantas outras coisas o Senhor revelou para nós. Amém, Senhor. Estamos tão gratos por isso, Pai. Agora, Deus, dá-nos força para continuar caminhando nessa palavra, nesse caminho. Sim, O Senhor já fez o caminho, Pai, que nós precisamos fazer é caminhar, Senhor, é trilhar por ele. Amém. E para isso, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito, Pai, para que nos conduza por toda a verdade da Tua palavra. Amém. Agora, Senhor, nosso Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha de encontro, Senhor, meu Deus, as necessidades dos nossos preciosos irmãos, ó Pai. Nomes foram escritos, Senhor, nesse caderno. Sim, Pai. Senhor. Outras pessoas têm, Senhor, meu Deus, pedido, Senhor, em suas mentes, em seus corações, ó Pai. Talvez não colocaram o nome aqui nesse caderno, mas traz, Senhor, em suas lembranças, em seu coração, o nome de pessoas, ó Pai. E Tu sabes, ó Pai, o que vai por trás de cada pedido, Pai, de cada coisa, Senhor, meu Deus. Para tudo tem um propósito, Pai. E o Senhor nos disse, meu Deus, que todas as coisas cumprem, Senhor meu Deus, para o bem daqueles que Te amam. Amém. Até as lutas, Senhor meu Deus, que nós temos são para o nosso bem. Nós sabemos disso, meu Deus. Então, Senhor, ajude-nos, Senhor meu Deus, a suportar, Senhor meu Deus, a caminhar e a lutar, Senhor meu Deus. O Senhor já nos prometeu a vitória, Pai. Sim, Nós Senhor. cremos nisso, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos leve em segurança para casa, Pai. Como o Senhor sempre já tem feito, Pai, nos livrando, Senhor meu Deus, de tantas coisas. E pedimos a Ti também, Senhor meu Deus, pelos dias que seguirão, Pai, que o Senhor continue nos defendendo, nos ajudando, Pai, Amém. nos fortalecendo, Pai, em cada luta, Pai, em cada dia, meu Deus, nos nossos trabalhos, Senhor meu Deus, nos dando saúde e força para a jornada. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e Te agradecemos pelo Teu amor que o Senhor tem trazido para nós, Pai. Sim. Amém, Senhor Jesus. Graças. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança. Graças a Deus.